Bom, então vamos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar com livro didático e vamos continuar vendo poema visual. Bom, então acompanhe aí no livro de vocês, nós temos o poema com o título Onda, tá? E vamos fazer a leitura dele juntos? Morno contorno da onda, redonda, pluma de espuma, lenda de renda, frase de gaze, riso de guiso, ninho de arminho, onde se esconde aéreo mistério, trapo farrapo, lenço suspenso pelas estrelas, resto de um gesto, louco que é o pouco que há de bondade no alto mar, salto da água, na mágoa doida de toda a vida partida. Esse é um poema de Guilherme de Almeida. Então, observem o poema. O poema, que tem como título Onda, tem as letras imitando o movimento das ondas, né? Então, ele quis retratar essa questão da onda no seu poema e não deixou de falar das ondas da água dentro do seu poema. Bom, então, no nosso poema tem algumas palavras que talvez possamos não saber o significado. Então, o livro lhe dá a lista de algumas delas. Nós temos pluma, que são penas, né? Gaze, tecido de algodão, de trama aberta. É aquele que nós utilizamos para fazer curativos, tá? Quiso, esfera oca de metal, com bolinhas de ferro dentro que fazem barulho quando se movem. Então, acho que alguns de vocês possam até ter um guiso, né? Que são aquelas... sempre nós encontramos em chaveiros. Farrapo, pedaço de pano, roupa muito gasta. Vamos à questão número 2. Quem é o autor do poema? Então, como eu já até citei anteriormente, você vai escrever aqui o autor do poema. 3. Qual é o título do poema? Então, tá bem fácil, né? Essas duas perguntas. 4. A palavra onda tem diferentes significados. Letra A. A que onda o poema se refere? Nosso tema do capítulo é água, então fica fácil de dizermos a qual onda o poema se refere. Letra B. Qual é a relação da forma do poema com a onda? Essa também tá bem fácil, né? Número 5. Observe o título do poema. Onda. Letra A. Ele é formado por quantas letras? Bom, a palavra onda, vemos que tem 4 letras, né? Letra B. Quais delas são grafadas com letra maiúscula? Então, qual delas, observem aqui nessa palavra onda, qual delas apresentam a letra maiúscula? Você vai colocar a letra maiúscula aqui na questão B. Letra C. Por que a primeira e a última letra são maiúsculas? Bom, quando elas estão no texto, né, elas dão aquela ideia de movimento da onda, por isso o autor fez dessa forma. Número 6. Circule as palavras retiradas do poema que fazem referência direta ao mar. Então, qual dessas palavras tem relação com o mar? Renda, gaze, onda ou espuma? Você vai circular
as que tiverem relação. 7. Observe as imagens. Eu tenho uma renda e eu tenho a imagem de um gaze. Por que o eu lírico do poema associou as ondas do mar, a gaze e a renda? Bom, a renda, olha, observem bem, ela não lembra muito aquela espuma do mar quando a onda vai e volta? Talvez, né, ele quis retratar isso. E a gaze? Será que lembra também? A gaze, ela está em ondas aí, né? Então, o que ela está lembrando? 8. A expressão salto d'água, utilizada no poema, descreve a onda, a espuma ou o mar. Então, o que ele quis dizer com a expressão salto d'água? Imaginem, vamos pensar aqui. A água pulando, ela forma que movimento? Então, você vai marcar aí que movimento é esse que ela forma ao saltar. 9. O poema apresenta duas colunas. Nesse caso, há uma ordem de leitura? Explique sua resposta. E aí, vocês acham que há uma ordem de leitura naquele poema? Tentem relembrar, voltem um pouco o vídeo para ver que ordem eu segui. É a ordem normal com que lemos qualquer outro texto? Então, você vai pensar se há, né, se existe essa ordem de leitura. Bom, vamos ver um pouco de encontro vocálico, tá? O encontro vocálico é quando uma palavra apresenta dois ou mais sons vocálicos em seguida, né? Quando temos duas vogais se encontrando em uma mesma sílaba. Vamos ver alguns exemplos? Releia este trecho do poema. Resto de um gesto, louco, que é o pouco que há de bondade no alto mar. Salto. Então, olha, o livro ele circulou, ele está destacando aí duas palavras, louco e pouco. Vamos copiar na letra A essas duas palavras que estão destacadas no texto? Letra B. Que vogais aparecem juntas nessas palavras? São as mesmas vogais que aparecem juntas? Se sim, você só precisa copiá-las uma vez. Letra C. Separe as palavras em sílabas. Lembram das dicas de separação de sílaba? A separação de sílaba ocorre de quantas vezes eu abro a minha boca, eu gesticulo, né? Então, eu tenho louco, pouco, tá? Então, atenção para a separação das sílabas. Letra D. É correto dizer que ao separar as palavras em sílabas, nas duas palavras, as letras O e U ficaram em uma mesma sílaba? Ou, nas duas palavras, as letras O e U ficaram em sílabas diferentes? E aí, como ficou as palavras após a separação de sílaba? O O e o U ficou em uma mesma sílaba? Ou eles ficaram em sílabas diferentes? Você vai marcar a alternativa que se encaixou na sua resposta anterior. Então, olha lá. Vamos ler o que diz aqui o quadrinho abaixo. Quando as letras representam os sons vocálicos, os sons de vogais, ficarem em uma mesma sílaba, ocorre ditongo.
Então, todas as vezes que as letras que representam os sons vocálicos ficarem em uma mesma sílaba, tá? Na mesma sílaba, como os exemplos das palavras anteriores, será ditongo. Vamos ler o quadrinho da história da Rosinha, tá? Que faz parte aí da turma do Chico Bento. Como fiquei gostando do Chico. Não parei mais de pensar naquele menino. Ai, ai. Rosinha, o que é isso na sua prova? Só tem corações. Quero uma explicação. Tá apaixonada. Número 3. Observe a fala da amiga Rosinha. Letra A. Segundo a ortografia, como a palavra em destaque deve ser escrita. Então, a amiga da Rosinha fala apaixonada, né? Está faltando alguma coisa nessa palavra, de acordo com a ortografia, de acordo com a gramática. Então, como que fica essa palavra escrita de acordo com a ortografia, de acordo com a gramática? Você vai escrever na letra A. Letra B. Por que na história em quadrinhos ela foi grafada sem a letra I? Por que vocês acham que a personagem falou a palavra apaixonada sem a letra I? Por que ela falou apaixonada? Então, você vai responder por que você acha que ela falou dessa forma. Letra C. Separe a palavra em sílabas. Então, aqui você vai fazer a separação de sílabas. Letra D. Há encontro vocálico nessa palavra? Letra E. As letras que formam encontro vocálico estão em uma mesma sílaba? E aí, elas estão na mesma sílaba onde ocorre esse encontro vocálico? O encontro vocálico da palavra apaixonada é formada pela vogal A e pela semivogal I. Por quê? Sabem por que é chamada de semivogal? Bom, porque em algumas palavras ela quase não é pronunciada, tá? Que recebe esse nome porque é pronunciada com menos intensidade do que a vogal A, que a antecede. Em palavras com esse tipo de encontro vocálico, é comum o falante suprimir as semivogais na pronúncia. Então, essas semivogais, elas vão quase que ser imperceptíveis, ok? Você se lembra de outros exemplos? Número 4. Assinale no quadro as palavras com encontro vocálico. Então, aqui você pode circular ou sublinhar as palavras que têm encontro vocálico. Ouça atentamente a leitura dessas palavras feitas pelo professor. Em qual delas você percebeu a omissão da semivogal? Então, vamos ler. Mistério, baixa, colega, sílaba, torneira, última, noite, violão e livro. Então, você vai ver quais 10 apresentam encontro vocálico. Número 5. Escreva o nome do que está representado nos desenhos. Então, você vai escrever o nome do que está sendo representado nos desenhos. O primeiro, o que está sendo representado? O baú ou o tesouro? Estamos falando de encontro vocálico, então será o tesouro, ok? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado e bons estudos.